foi lá, fez um currículo massa, bem feito, gastou um tempo para isso, se inscreveu em 5, 10, 50, 100 vagas, preencheu várias vezes o cadastro da GUP, fez até vídeo apresentação mostrando, enfim, tudo que a vaga pedia. Tu tem todos os requisitos, é a vaga perfeita para ti, na empresa que tu quer, a ansiedade vai lá em cima, fica super apreensivo, e daí depois, 1 dia, 2 dias depois, ou às vezes até 4 meses depois, tu recebe uma devolutiva falando que a vaga foi preenchida, não por ti, mas que o teu currículo vai seguir lá e que novas oportunidades vão surgir. Eu tô aqui para te explicar por que isso acontece. Eu quero falar um pouquinho sobre como é que funciona o processo de seleção por baixo dos panos, na visão de alguém que já construiu o processo de seleção, na parte da gestão da empresa, gerindo o time de RH, contratando mais de 150 pessoas diretamente e indiretamente, bem mais do que isso. Então, assim, a minha ideia aqui é explicar um pouquinho sobre esse processo, por que tu não é chamado, as coisas que tu não controla e que acontecem praticamente em todas as empresas, por trás dos panos, e quero trazer isso à tona e explicar por que essas coisas acontecem, por que algumas vezes elas fazem sentido e algumas vezes não, mas que a experiência do candidato muitas vezes não é priorizada e por isso que tu sofre aí no meio desse processo. Já te adianto que tem muita burocracia envolvida, mas primeiramente a primeira parte é a abertura do processo, a abertura interna, então precisa ser aprovada essa vaga para ela existir, e eventualmente ela é desaprovada no meio do processo, e por isso que existem algumas vagas congeladas, né? E tu entra no processo, faz prova, às vezes faz teste, e no final a vaga é congelada e não avança com ninguém. Mas assim, algumas empresas elas precisam abrir a vaga publicamente, mesmo que elas queiram fazer um recrutamento interno. Essa vaga ela precisa existir para o público. Então, às vezes, alguma vaga que tu se inscreve, ela é aberta, principalmente em empresas maiores, que tem 500, 1.000, 1.500 colaboradores ali. Essa vaga, ela surge no LinkedIn, na GUP, enfim, mas ela já está fechada. Ela já está fechada, já tem alguém para entrar, seja interno da empresa, seja alguém que está dentro da empresa e vai migrar de área ou vai receber uma promoção, ou alguém de fora da empresa que já tem um networking aquecido ali dentro e que vai ser selecionado para essa vaga, mas faz parte do processo de algumas empresas abrir essa vaga publicamente, e por isso que ela está lá, muita gente se inscreve e nenhuma das pessoas, tem chance de passar, porque essa vaga já foi fechada antes mesmo de abrir. Mas esse caso, ele não te afeta em nada, porque tu vai se inscrever na vaga e tu não vai passar, porque a vaga já não existe, né? É uma vaga, digamos, fictícia. Então vamos para os 2 processos de seleção que existem, os 2 tipos, assim, que são os processos síncronos e os processos assíncronos. Os processos síncronos, eles são muito difíceis de existir, eles existem muito na parte de processos de trainee, processos de estágio, principalmente em empresas mais estruturadas e grandes, porque várias pessoas se inscrevem no processo, eles esperam, eles fazem uma janela de inscrição, então tu tem 2 semanas para se inscrever, vai ficar aberto do dia X até o dia Y, e depois dessa inscrição eles começam o processo de maneira síncrona, todos os candidatos na mesma etapa, e eles vão avançando etapa a etapa. Esse é um tipo de vaga muito difícil de existir, então não vou entrar tanto nele, mas como eu falei, na maioria das partes é trainee ou estágio. Mas as vagas mais comuns, elas são as assíncronas. Então assim que ela abre, começa o processo de seleção, as pessoas se inscrevem e o RH já vai lá triando os currículos e começa a trabalhar a vaga. Às vezes ela fica aberta durante um mês inteiro e tem gente se inscrevendo do dia 1 até o dia 30, e essas pessoas que entram no dia 30 estão na primeira etapa, enquanto já tem gente talvez recebendo proposta. Então isso às vezes acontece, tu entra num processo de seleção, se inscreveu lá, gastou todo o teu tempo para fazer a inscrição e ela já está sendo fechada porque já tem alguém avançado no processo e ela vai ser contratada e a vaga vai ser fechada e tu não vai ter nenhuma chance. Essa é muito difícil de tu conseguir realmente entender qual que é o momento da vaga para tu se inscrever. No geral, as pessoas falam para fazer aqueles filtros no LinkedIn, enfim, de quando que a vaga foi lançada para tu conseguir se inscrever na primeira semana e ter mais chances ali, né? Mas digamos que isso não acontece, que tu entrou na vaga no timing certo e, no geral, para vagas normais, como assistente, vagas júnior, pleno, sênior, eventualmente algum gestor, coordenador, gerentes mais júnior, essas vagas elas abrem nos ATS, que são aquelas plataformas como a GUP e concorrência, e elas são trabalhadas lá dentro. Então, o RH, os gestores, todo mundo vai estar dentro daquela plataforma e vão ir avaliando os candidatos e seguindo esse processo. Eu vou separar agora em 2 partes, essa para, digamos, vagas mais comuns, que seriam de assistente, júnior, pleno, sênior, etc., e depois vagas muito específicas de especialista ou gestores mais sênior, como VPs, C-level, etc., ou especialistas muito específicos que precisam de muita experiência em uma tecnologia específica ou algo do gênero, tá? Então vão ser 2 coisas separadas. Primeiramente eu quero falar que,
tem muita gente que reclama da Gup ou de plataformas desses ATS, mas eu já contratei a Gup, já contratei outros ATS diversos, mas 90% do que as pessoas reclamam não é culpa do ATS. É culpa da gestão, é culpa da empresa, é culpa da RH que não configura o processo de seleção da maneira correta. Tem algumas coisas que é o ATS, sim, por exemplo, a Gup, que tu às vezes tem que fazer um cadastro diferente para cada vaga, sim, poderia ser mais simples, menos burocrático. Existem vários outros ATS que têm configurações diferentes dessas, mas no final, quem configura é o RH, quem configura é a gestão da empresa, então a plataforma ela não tem nada a ver com isso, com as dores que a gente normalmente sente quando vai se inscrever no processo. Mas vamos lá, seguindo o processo. As pessoas entram na vaga, se inscrevem lá, tem competição interna também, então eventualmente alguém da empresa se inscreve na vaga, mas no geral, quando tu tem um RH bom, bem gerido e os gestores que conversam, já está mais ou menos alinhado que a pessoa X de dentro da empresa que se inscreveu talvez não tenha o perfil, não está pronto, não tem maturidade. Então, assim, as pessoas internas, quando elas vão passar no processo, às vezes já está um pouco mais alinhado, não que não tenha, já participei de alguns processos que pessoas que não estavam no radar se inscreveram e acabaram passando para as vagas, mas tem muitas pessoas que estão no radar, que a gente sabe que quer aquela vaga e elas não passam, porque essas pessoas elas já estão sendo avaliadas no dia a dia, então é muito mais difícil de uma pessoa que já está no radar conseguir passar numa vaga dessas. E dentro desse modelo, algumas empresas, principalmente as que conseguem postar em lugares como o LinkedIn, cara, recebem 500, 1.000 currículos, 2.000 currículos dentro de uma semana. Então, imagina que tu vai ser uma dessas pessoas. 1 em 1.000, 1 em 2.000. E com certeza o RH não consegue olhar todos os currículos. Nunca, jamais vai conseguir olhar todos os currículos. É muita coisa, é muito trabalho para uma vaga. Principalmente para vagas que têm poucos requisitos. Então, vagas de assistente, vagas muito júnior, vaga muito operacional, que a única coisa que se pede é que, sei lá, consiga mexer no Excel ou que tenha uma oratória ok. Então, esse tipo de vaga tem muita gente que se inscreve e que fica inviável alguém do RH conseguir triar, olhar todos os currículos. É impossível. Então, a maioria dos processos de seleção ele abre com uma faixa salarial específica já. Então, algumas vagas abrem de 3 a 5 mil, de 5 a 7 mil, de 10 a 15 mil. E eu vou usar para esse exemplo essa faixa maior, de 10 a 15 mil. Então, o RH ele utiliza essa faixa que foi aprovada, que a gente tem orçamento para isso. Então, essa não é uma faixa. No geral, a gente tem a aprovação máxima, né, que seria 15 mil. Mas o gestor fala, é ele que controla o seu budget, é ele que consegue controlar quanto que ele vai gastar em cada vaga, quanto que ele vai dar de aumento para cada pessoa. No geral, isso aí está num bolsão parecido. Então, assim, se ele tem 15 mil para gastar, ele provavelmente vai querer gastar menos. Ele pode gastar um pouquinho mais. Então, o RH ele é instruído, dependendo do gestor, dependendo da vaga, que ele deveria procurar pessoas entre 10 e 15 mil. Se passar de 15 é para eliminar. E se for abaixo de 10, a gente tem que ponderar. Porque para uma vaga que tem um salário entre 10 e 15 mil e alguém se inscreve pedindo 5, provavelmente essa pessoa ela não tem o nível esperado para a vaga. Esse é uma questão um pouco subjetiva, porque eventualmente pode ter alguém ali que, sei lá, tá 3 meses, 6 meses desempregado e tá querendo voltar pro mercado e antes até ganhava 10, 15 mil, mas tá aberto a ganhar 5 porque quer muito voltar pro mercado de trabalho. Mas esse é um ponto que, justamente por ter muitas inscrições, é um ponto difícil e normalmente a gente faz esse tipo de triagem. Se a vaga é entre 10 e 15 mil, se alguém coloca um valor muito abaixo, está eliminado porque não tem um nível de maturidade ou de experiência suficiente para aquela vaga, e se está muito acima, está fora porque a empresa não consegue pagar aquele valor. Então esse é um ponto que a gente analisa bastante ali como um critério de eliminação para seguir com as pessoas mais alinhadas para a vaga. Não estou aqui querendo concordar ou discordar sobre esse processo, eu estou trazendo como que é feito. Tem algumas questões que muita gente reclama no Brasil sobre, por exemplo, as vagas não divulgarem o salário, mas é uma questão cultural, outros países fazem isso. No Brasil, a gente não fala de salário e a gente colocar o salário de uma vaga, na vaga, né, no job description lá, para a pessoa se inscrever, isso pode gerar uma questão interna da empresa, de outras pessoas
saberem o salário de todo mundo. Isso daí para o Brasil hoje é uma questão cultural, então não tem muita questão em cima de juízo de valor, é simplesmente assim que rolam as coisas, é muito difícil mudar isso, apesar de terem empresas que acabam fazendo isso, né, de divulgar já a questão do salário antes. E agora voltando para outros requisitos, existem vários requisitos binários. Então, digamos que alguma vaga exija inglês fluente, porque essa pessoa dessa vaga vai ter que conversar em inglês, vai ter que mandar e-mail, fazer videoconferência, enfim, vai ter que usar inglês no dia a dia. Existem mecanismos dentro dos ATS que a gente consegue utilizar para eliminar de maneira automática pessoas que não têm aquele requisito. Então, se tu coloca lá, a gente tem como colocar o nível de experiência, se o nível é básico, intermediário, avançado, enfim, de alguma tecnologia ou do inglês, no caso de nível de fluência. Se tu botar uma opção diferente da que é a correta, tu é eliminado automaticamente. Eventualmente, tem algumas automações que fazem com que tu não receba a eliminação na hora e tu vai receber um e-mail daqui a 1 dia, 2 dias, uma semana falando que tu foi eliminado porque não tem os requisitos necessários. Mas na hora que tu preenche, tu já é eliminado. Então não tem chance quando tem algum requisito desses. E é um ponto que facilita muito para RH, por mais que seja ruim eventualmente para os candidatos, não ter chance de fazer nada. Às vezes tem um requisito que o gestor da vaga pede que ele é sim binário. Ou tem ou não tem, se não tiver, não participa do processo. Então agora que vocês já entenderam um pouquinho sobre essa parte do processo, requisitos, como é que é filtrado, pensa como é que eu vou falar um pouquinho sobre como um recrutador lidaria com isso, né? Então, imagina que o recrutador está ali, no primeiro dia ele vai começar a trabalhar a vaga, já tem uns 100 inscritos, 50 passam por essa triagem inicial dos requisitos, enfim, do salário e tudo mais, pensando que nos próximos 2 dias, 5 dias, 2 semanas, ele vai ter mais 100, 200, 500 candidatos. Então, assim, o recrutador ele não vai olhar todos os currículos, é inviável. Tem recrutadores que tentam fazer isso, ou empresas que prezam por isso, mas é um custo de tempo muito grande o recrutador. E eu quero que a gente olhe um pouquinho agora como que é o processo de seleção, as etapas, tá? Então a gente tem algumas etapas mais padrões, algumas elas existem em todos os processos, algumas não, vai de empresa para empresa. Então, assim, no geral, a gente tem esses processos aqui que são o screening, que é uma reunião rápida, 10 minutos, 15 minutos. O objetivo principal é triar um pouquinho a mais, então entender alguns pontos que o recrutador ficou com dúvida no currículo da pessoa ou na inscrição e quer confirmar e quer validar. Também serve um pouco para vender a vaga, então para o recrutador fazer com que o candidato curta a vaga, curta a empresa e tenha vontade de seguir no processo, engajar esse candidato no processo. Depois disso, existem várias outras possíveis etapas, como prova técnica, entrevista do RH, de cultura, entrevista com o gestor. Então, tem várias possibilidades, cada processo, cada empresa faz de um jeito muito único, muito diferente. Tem uma pesquisa do Google, de muitos anos atrás, mostrando que eles fizeram uma pesquisa quantitativa muito grande, mostrando a efetividade de etapas de processo de seleção. E eles mostraram que depois que a gente chega em 4 etapas de processo, então digamos que vai ser a entrevista da RH, um desafio técnico, a entrevista do gestor e depois a entrevista do fundador ou do CEO, que seriam 4 etapas. Após isso, depois de 4 etapas, o aumento incremental da assertividade do processo, ele é quase inútil, assim, aumenta 1% a cada etapa. Então, depois de 4 etapas, a assertividade girava em torno de 80%, 85%, e depois, cada etapa adicional aumentava em torno de 1% a assertividade. Então, idealmente, o processo de seleção ele deveria ter essas 4 etapas, que elas podem ser importantes. Tem empresas que fazem 1 etapa, 2 etapas, e tem empresas que fazem 10, 15 etapas. Mas essa é uma pesquisa bem conhecida do Google, que o Google é gigantesco, tem muitos processos de seleção e conseguem ter esse tipo de dado interessante para tirada de informação, né? Então esse é um ponto importante que quanto mais etapas um processo tem, não necessariamente ele vai ser mais assertivo, né? Alguns gestores, eles pedem para entrevistar 3 a 5 pessoas na etapa final, né? Antes de tomar a decisão, eles querem que 5 pessoas passem por todo o processo, todas as etapas e sejam bons o suficiente para estar nessa última etapa, para daí eles decidirem. Mas ao mesmo tempo pode ser que o primeiro que se inscreveu na vaga, ele chega na etapa final e depois dele demore mais 1 mês para várias pessoas boas chegarem na etapa final.
Então esse candidato aqui, ele vai ficar de molho durante um mês. Pode ser que ele não queira mais a vaga, pode ser que ele passe em outra vaga. Então tem várias questões que às vezes é complexo de lidar, porque pode ser que seja o candidato perfeito para a vaga, que já passou por todas as etapas, mas o gestor pediu para entrevistar 3 pessoas ou 5 pessoas. Então esse é um ponto também que foge do controle do candidato, mas que é um ponto que acontece muito. E uma outra questão que com certeza afeta a experiência do candidato, e é uma parte meio bônus aqui, não são todas as empresas que fazem, mas algumas fazem e fica difícil de enxergar, porque no geral só o RH fica sabendo e só a alta gestão da empresa sabe, que a alta gestão da empresa pede para o RH frear vagas, fazer mais devagar, atrasar por querer, porque isso faz com que a gente tenha um respiro no orçamento. Então, digamos que a vaga ela foi orçada para a pessoa começar no início do mês de agosto. Se a gente não fizer ela começar no início do mês de agosto, a gente demorar mais 1 mês ou 2 meses para fechar aquela vaga, a gente tem esse respiro de salário, de custo da empresa por 1, 2 meses, porque, enfim, a alta gestão da empresa tem indicadores para entregar, seja para board, para investidor, enfim. E às vezes o time de recrutamento, o time do RH ajuda nessa questão, atrasando vagas por querer. Às vezes o gestor, o dono da vaga, o que está recrutando, não tem ideia do que isso está acontecendo. É uma questão que é feita pela alta gestão e o time de RH. Então esse é um ponto que afeta os candidatos. Algumas vagas elas demoram mais intencionalmente, demora mais para ser triado o currículo, para marcar a entrevista e tudo mais. Então agora chegamos no final do processo, fizemos uma proposta para o candidato, ele aceitou e a gente elimina todo mundo que está no processo. E começa o processo de onboarding, começa a contratar essa pessoa efetivamente. Mas daí, uma semana depois que ela aceitou o processo, que ela aceitou a proposta, ela passou em outro processo de seleção, uma empresa que ela gostava mais, que tinha um salário melhor, ou enfim. Ou mesmo assim, recebe uma contraproposta da empresa que ela já trabalhava, qualquer motivo ela desiste da vaga. E daí vai lá a gente reativar a vaga, começar do zero. Às vezes a gente reaquece as pessoas que foram perdidas no meio do processo, então aquelas 500 pessoas, 1000 pessoas, a gente avisa elas, olha, a vaga abriu de novo, caso vocês queiram se inscrever, mantendo o processo. Se não, a gente abre o processo de novo e começa do zero. Então isso é uma questão que acontece, que foge do controle da empresa também, às vezes, né, da gente não conseguir controlar como que o candidato que aceitou a proposta vai se comportar. Já teve candidatos que a gente contratou, trabalhou 1, 2, 3 dias na empresa e daí desistiu porque recebeu outra proposta. Então, assim, essa parte não tem como controlar, mas com certeza afeta o processo de seleção para outros candidatos, né? Outros 2 pontos importantes dentro da ótica do RH, a gente tem 2 indicadores importantes para recrutamento, que é o time to hire e o time to fill. Começando pelo time to fill, o time to fill é o tempo de abertura até o fechamento da vaga. Então, se eu abro a vaga no início do mês, eu demoro 2 meses para concluir essa vaga, são 60 dias de time to fill, é o tempo que a gente fecha essa vaga aí, desde que a abertura dela. Esse indicador, eventualmente, tem empresas que têm metas em cima dele, às vezes não, justamente pelo que eu falei, às vezes a alta gestão fala para a gente atrasar essa parte e acaba afetando o indicador, mas é um indicador que a gente acompanha para saber quanto tempo que a gente está demorando para fechar cada tipo de vaga, pensar em estratégias diferentes, enxergar o que está tendo de dificuldade ali, né? E o time to hire, ele é o tempo de o candidato perfeito se inscrever na vaga até ele receber uma proposta. Então, às vezes o time to fill é 60 dias, 70 dias e o time to hire é 10 dias. Então, esses são 2 indicadores importantes. No geral, no mercado, o time to fill ele gira em torno de 45, 60 dias e o time to hire 15 dias, 20 dias. Depende muito do tipo de empresa, do tipo de vaga, do tamanho do time de recrutamento. Depende de várias situações, mas normalmente esses são os dias. Então, não é estranho que uma vaga fique aberta às vezes durante 1, 2 meses e também não é estranho que às vezes demore mais de 1 mês para tu chegar no final do processo, caso tu avance, caso tu faça as entrevistas, caso tu avance no processo de seleção. Então, para a gente concluir essa parte desse pensamento sobre tempo de processo, pensa comigo, assim, o recrutador ele toca 1 vaga, 5 vagas, 10 vagas, às vezes 20 vagas ao mesmo tempo. Cada uma dessas vagas ele tem que entrevistar alguns candidatos, e às vezes ele demora 30 minutos a 1 hora para entrevistar cada candidato. E além disso, um outro ponto que é muito importante, eu acho que candidatos não se ligam no geral, é que o gestor ele tem que ter tempo para entrevistar candidatos.
Então, digamos que um gestor que está trabalhando ali suas 10 horas diárias, às vezes 12 horas diárias, às vezes 8, às vezes 6, mas no geral os gestores trabalham um pouquinho a mais, eles têm que organizar a sua agenda para liberar tempo de agenda para entrevistas e casar isso com o RH, para o RH conseguir, olha, semana que vem eu te consigo 3 entrevistas, e o gestor ele tem que ter no mínimo 3, 4 horas para se preparar para a entrevista, realizar a entrevista, organizar todas as coisas. E às vezes os gestores eles não fazem isso. Eles não separam os seus horários, não conseguem separar horários para entrevistar as pessoas, e isso faz com que o processo atrase. Então, digamos que o RH fez 10 entrevistas essa semana e tem 5 candidatos para mandar para o gestor semana que vem. E daí, semana que vem, o gestor falou que, olha, não, a gente vai estar com uma migração X aqui, não vou conseguir dar atenção, talvez eu consiga entrevistar uma pessoa, e daí na outra semana ele consegue entrevistar mais 2, e daí na outra ele vai fazer uma viagem, e daí, de repente, um mês de processo de seleção para entrevistar 5 pessoas. Enquanto isso, tem um monte de gente se inscrevendo na vaga. Então, esse é um ponto que também atrasa bastante, que são os gestores colocando tempo para recrutamento. Porque às vezes o gestor ele só quer a vaga, ele quer a vaga preenchida e botar alguém para resolver o problema dele. Mas ele não pensa que ele vai ter que ativamente ter tempo e energia para contratar a pessoa correta e principalmente ter tempo e energia para treinar a pessoa correta. Quando ela for contratada, entrar na empresa, ele também vai ter que ter tempo e energia para colocá-la para dentro e fazer com que ela tenha sucesso no seu trabalho, né? E agora vamos falar sobre um outro tipo de vaga. Essa parte vai ser um pouquinho mais rápida, mas para vocês entenderem também que isso existe, que são as vagas para gestores ou vagas mais sênior de especialista, vagas mais específicas. Essas vagas, elas também são abertas, às vezes, na Gup, no LinkedIn, enfim, mas a gente, no geral, trabalha com prospecção ativa. Então, a gente tem aquele software lá do LinkedIn, do Recruiter, a gente vai atrás, manda mensagem, adiciona as pessoas no LinkedIn e tenta ativamente convencer delas participarem do nosso processo. É um processo mais difícil, é um processo que demora às vezes, é um processo com taxas de conversão muito mais baixas, então a gente tem que entrar em contato com vários candidatos para conseguir algumas entrevistas. Essas pessoas, no geral, elas já estão empregadas, às vezes até estão felizes nos seus trabalhos, mas às vezes estão abertas a receber uma proposta, a ouvir. O processo de seleção às vezes é diferente, a gente não consegue deixar um processo tão com tantas etapas, porque a pessoa às vezes ela nem queria estar participando do processo, mas é um jeito que alguns tipos de processo, algumas vagas acontece isso, e esse tipo de vaga, se é aberta, muito provavelmente não vai ser, eu não me lembro quantas vezes, foram pouquíssimas vezes que a gente contratou alguém que se inscreveu na vaga, quando a vaga era uma vaga mais sênior, com uma tecnologia mais específica, com um tempo de experiência mais específico. No geral, a gente fecha essas vagas por prospecção, então por isso, eventualmente, tem alguém que te chama no LinkedIn, te convidando para uma vaga, querendo conversar contigo, é para esse tipo de vaga aí que é trabalhada por prospecção. Tá, mas e agora? Eu falei uma caralhada de coisa sobre como funciona o processo e até agora, a princípio, se eu estivesse ouvindo isso, eu estaria desentusiasmado, triste, que o processo de seleção é uma merda e tu não vai passar uma vaga. Mas o que tu pode fazer efetivamente para ter mais chances de tu não ser... Tu vai continuar sendo uma pessoa em 1.000 ou até 2.000, ou enfim, dependendo da vaga, até mais. Como tu faz para se diferenciar? Então, como eu falei no início, tem um dos pontos que eventualmente abrem vagas já fechadas é porque alguém fez um trabalho de networking. Então, vocês podem fazer esse trabalho de networking também. Eu vou falar um pouquinho o que dá para fazer de alguma maneira. Mas o trabalho de networking ele é um trabalho de longo prazo. Ele é muito difícil ser de curto prazo, é muito difícil que tu consiga agir em cima de uma vaga que está aberta hoje, fazer um trabalho de networking que te ajude a passar na vaga. Mas digamos que tu consegue 1 ano, 2 anos antes, tu vai atrás, começa a conversar, fazer benchmarking, conversar com outras empresas, outras pessoas que trabalham nessas empresas para aprender com elas, aprender sobre a empresa, enfim, conhecer as pessoas de maneira genuína, seja pedindo ajuda, seja tentando ajudar a trocar informação. E quando tu tá procurando efetivamente uma vaga naquela empresa, tu chama essas pessoas e fala, olha, fulaninho, tô a fim de trabalhar aí contigo, gostei de ti, gostei de que tu falou da empresa, se surgir uma vaga, tu poderia me indicar, tu poderia me dizer quando abrir uma vaga, e isso às vezes faz com que as pessoas passem nas vagas antes mesmo das vagas existirem ou antes mesmo das vagas abrirem. Então esse é um processo bem importante que dá resultado, mas de novo, no curto prazo é muito difícil. Se a vaga está aberta, tu chamar alguém da empresa, pode sim, eu acho que é um ponto relevante que às vezes ajuda a se diferenciar,
mas o trabalho real ele deveria ser constante, pensando mais no longo prazo, essa questão do network. Mas digamos que não deu, tu tem uma vaga, tu quer passar agora, não deu tempo de fazer o networking há 2 anos atrás, por mais que vale a pena começar a fazer isso hoje, o que tu pode fazer? Eu acho que tem algumas questões que são possíveis de serem feitas, tanto de tu chamar no LinkedIn o recrutador, tentar achar o recrutador da vaga, mas lembrando que o recrutador ele já tem vários currículos, já tem várias entrevistas, então alguém chamar ele no LinkedIn tem que ser uma abordagem que faça sentido e que não vai encher o saco do recrutador. Porque se tu entrar lá e tu falar, oi, tudo bem, me inscrevi na vaga, vamos conversar, quero te conhecer, cara, isso não vai casar, tu vai estressar o recrutador e dependendo, isso conta pontos negativos, o recrutador prefere não te passar adiante, porque isso acaba sendo, não soma em nada no processo, né? Então, o que eu acho que dá pra fazer é, de alguma maneira, uma maneira genuína, tu ir atrás do recrutador e perguntar sobre qual é o desafio da vaga, que tu gostou do processo e que tu se inscreveu, só isso, só uma informação. Mas principalmente eu acho que perguntas interessantes. Perguntas interessantes sobre o que é o maior desafio da vaga, perguntar quem que é o gestor da vaga para tu conseguir olhar e ver quem que seria a tua liderança, ver se isso seria interessante para tua carreira. Então coisas que podem deixar uma pulga atrás da orelha do recrutador pensando que, olha, talvez essa pessoa seja um candidato legal, vou dar uma olhada no currículo dela. Só isso já te traz um pouco mais para frente, já te ajuda dentro de um processo de seleção. Outra questão seria tu chamar o gestor da vaga, tentar adivinhar quem é o gestor da vaga. Então, por exemplo, tu vai lá no LinkedIn, acha uma vaga de marketing. Tu vai lá, acha quem é o diretor de marketing, vê se tem gerentes, coordenadores abaixo. Se essa vaga for de analista, provavelmente vai responder para um coordenador ou para um gerente e não para o diretor. Então chama o coordenador, chama o gerente, fala com ele, chama ele do mesmo jeito, de maneira genuína, tendo dúvidas sobre a vaga, tendo dúvidas sobre o mercado de atuação, tendo dúvidas sobre, enfim, coisas que podem te destacar positivamente, sem ser tu ali enchendo o saco de quem vai te recrutar, porque isso aí às vezes vai ser um tiro no pé, né? Então esses são alguns dos motivos para tu não ser chamado para uma vaga, para tu não ser entrevistado, para te eliminarem em quase toda a vaga que tu participa. É um processo falho, não quer dizer que não tenham profissionais ruins no processo, recrutadores ruins, gestores ruins, não quer dizer isso, mas o processo em si, ele é assim, ele é moroso, ele demora, ele tem vários processos no meio do caminho, é muita gente, a competição é acirrada, e no meio do caminho também existe uma questão que recentemente começou a ficar mais forte, que é as IAs no meio do processo. Então, dentro de uma plataforma do ATS como a GUP, com certeza os currículos eles são triados por uma IA e classificados. Então, os currículos mais aderentes eles vão para cima e o recrutador consegue ver esses currículos antes e essas pessoas provavelmente vão ser vistas antes e vão avançar no processo antes. E currículos que não têm isso vão estar mais para baixo, às vezes nunca vão ser encostados, né? Então tem algumas táticas para fazer isso, dá para vocês, bota no Google, enfim, pesquisa como que faz um currículo para ATS, tá? Então esse é um ponto importante que ajuda com... Não adianta ter um currículo lindo, feito no Photoshop, se quando for passar pelo ATS não vai trazer informação relevante para ATS, para IA do ATS te colocar para cima. Então, às vezes é melhor até a gente ter currículos mais feios, mas diagramados corretamente, que um ATS vai conseguir ler. Com certeza tu consegue usar uma IA qualquer, ou tem algumas plataformas que ajudam a fazer isso. Então, eu acho que vale a pena tu dar uma olhadinha nisso antes de se inscrever numa vaga, para tu colocar as palavras-chave corretas, o tempo de experiência correto, para que com cada tecnologia ou cada experiência que é necessária ali para aquela vaga específica. Então isso aí acaba ajudando muito a tu se destacar dentro do processo. De novo, pode ser que tu esteja em primeiro lugar, né, dentro do ATS e mesmo assim tu não seja chamado por outros motivos que às vezes fogem ao teu controle aí dentro desse processo, né? Então por hoje é isso, queria trazer um pouquinho como é que é o recrutamento por baixo dos panos. A ideia desse canal é eu trazer um pouquinho sobre isso, estratégia, negócios, como que a gestão das empresas funciona por trás. Hoje eu estou empreendendo em 2 empresas, talvez eu traga algumas questões de cases ou desafios que eu estou tendo aí no caminho também, o que eu estou aprendendo e pode ser útil para outras pessoas. Então é isso aí, se puder curtir o vídeo, se inscreve no canal, comenta aí, se tiver alguma dúvida, vamos conversando e eu vou tentar continuar postando esse tipo de conteúdo aí. Valeu!